Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 28 de dezembro de 2023 e o título é Não confunda alhos com bugalhos. Vamos lá. Há um antigo ditado de origem portuguesa que diz, abre aspas, não confunda alho com bugalhos, fecha aspas, e trata da diferença entre o alho, um bulbo muito conhecido e utilizado como tempero ou ingrediente medicinal, e o bugalho, protuberância nos troncos de algumas árvores que serve de casulo para vespas e outros insetos. Embora distintos, cada qual tem sua serventia. Tenho me deparado com situações de muita confusão em torno de questões não tão complicadas. São tempos de muitos gurus e fórmulas infalíveis. Contudo, o que muitos esquecem é que somos indivíduos únicos e, portanto, o que serve para um ou alguns pode não funcionar para outros. Esse tipo de receitinha acaba por causar efeitos contrários aos pretendidos. Na maioria das vezes, a intenção é boa, realmente a vontade de ajudar. Porém, muitas vezes, na ânsia de ajudar, esquecemos de pensar nos detalhes. Muito se tem falado em manter as vibrações elevadas, contudo, pouco se fala sobre as particularidades. A fórmula é generalizada. Normalmente, é indicado se manter longe de conflitos e notícias ruins, algo praticamente impossível nos dias de hoje. Será mesmo o melhor conselho? Eu entendo que cada pessoa tem uma reação individual às situações cotidianas. Eu, por exemplo, me sinto triste e compadecida dos animais que sofrem maus tratos ou são abandonados. Pela fórmula, seria recomendado que eu não acessasse mais esse tipo de informação. Contudo, ficar triste não quer dizer que minha vibração baixe. Esse sentimento faz parte da minha humanidade, faz parte da essência do bom ser humano. Bom não quer dizer perfeito, outra coisa para não confundir. Na minha situação em particular, como faço para lidar com esse sentimento? Como em tudo na vida, com treino e persistência. Embora fique penalizada com certas histórias, percebi que poderia contribuir de alguma forma, seja através de preces, envio de energia e até mesmo alguma ajuda material, que não existiria caso eu fechasse os olhos apenas para evitar que o sentimento transbordasse. Veja, se uma mãe fala para o filho não andar de bicicleta, pois ele vai cair, o que certamente acontecerá em alguns momentos, ele nunca aprenderá a andar de bicicleta. O que o impediu? O medo. Se não enfrentamos as nossas dificuldades, o medo nos estagna. Vejo muita gente se isolando do mundo com medo de ser afetada pelos acontecimentos. Há alguns anos, muitos tiveram acesso à informação que os levaram ao despertar. Os primeiros sentimentos a aflorarem foram de revolta, medo, incredibilidade, mas foram justamente esses sentimentos que os impeliram a fazer escolhas e se manterem firmes. O caos que vemos hoje faz parte do processo e era esperado. Muito foi dito sobre assumirmos nosso poder, uma vez que não há Salvador. Nós estamos aqui nesse momento importante, com missões também importantes. Há diversas áreas de atuação, diversos papéis a serem desempenhados, portanto, não existe uma única fórmula. Ficar criticando a forma como um ou outro decide enfrentar esses tempos tão difíceis baixa muito mais a vibração do que ver cenas deploráveis, as quais já sabíamos que aconteceriam. A faxina está em curso e a sujeira está sendo exposta. Quem sabe disso e realmente acredita consegue se manter firme, apesar dos momentos de tristeza provocados pela empatia. Se todos assumissem o papel de ficar somente orando, vibrando e meditando, quem iria para a linha de frente combater os ataques e injustiças? Todas as funções são de extrema importância para superarmos esses tempos finais da transição. Assumir o papel que lhe cabe, que ressoa com seu coração, é um ato de coragem. Não conhecemos todo o enredo e muito menos todos os personagens e suas características. É como se estivéssemos em um filme de suspense em que os vilões e os mocinhos serão revelados somente no final.
O respeito é um dos pilares mais importantes nesse momento. Há pessoas causando divisão no momento que pede união. Apontar dedos e condenar a forma como o outro lida com suas escolhas em nada agrega. Cada caminho é caminho. As revelações estão chegando, aos que precisam ajudar na exposição, aos que precisam prestar suporte emocional, aos que precisam combater o mal. E está tudo certo, não há uma regra única. A vibração está na essência de cada um. O externo pode abalar momentaneamente, mas não irá afetar o ser que foi sendo construído através das experiências vividas e das lições aprendidas. Estamos nesse mundo e nesse momento por um propósito, e cada um saberá qual é ouvindo seu coração. Se você sente que precisa se isolar do mundo e da realidade ao redor, faça isso. É o seu caminho, mas não é o único caminho. Entenda que existem outros e que são tão bons quanto o seu. Pois, por melhor que seja a intenção, impedir que o outro encontre sua própria forma de caminhar é o mesmo que a mãe impedir o filho de andar de bicicleta. Você o livra dos tombos, machucados e dores, mas também o impede de sentir o prazer da divertida aventura. O momento pede mais amorosidade e compreensão. Tem muito trabalho sendo feito e todos merecem nossa gratidão. Vamos lá. Esse texto é de 2023, né? Mas tão atual, né? Porque também continuamos passando por todos aí os perrengues e agora muito mais acelerado, muita coisa acontecendo, né? Acho que esses dias mesmo eu falei para uma pessoa que eu achava assim, né, que tem aquela frase que diz, né, que a hora mais escura da noite antecede o amanhecer, e eu acho que a gente está, assim, nesse momento, porque as coisas realmente estão, assim, num nível de exposição absurdo, e isso às vezes, lógico, né, é natural que nos desequilibre, porque a gente vê aí umas situações surreais, que a gente não imaginava que algum dia poderia acontecer, né? Principalmente aqui, né, no nosso país. E assim, a gente está diante de muitos abusos, muitas injustiças, muita crueldade, muita maldade, muitas mortes barulhentas, e muita gente sem noção, né? Então, e isso às vezes, lógico, que desequilibra a gente, né? Mas cada um tem o seu papel aí e a sua missão, e não existe fórmula pronta para todo mundo seguir, né? Porque que é o que eu falo, se todo mundo fizer a mesma coisa, a gente não evolui, porque a evolução vai justamente dos enfrentamentos que a gente vai tendo aí ao longo do caminho, ao longo da jornada. E assim, cada um tem aí o seu papel, né? Algumas pessoas têm que estar ali na linha de frente, né? A gente está vivendo uma guerra espiritual e uma guerra material também, né? A gente está no meio aí de uma batalha. Então, algumas pessoas, elas precisam estar ali no campo de batalha, né? Como numa guerra, como num outro texto que eu escrevi, que eu falo daquele filme lá do Até o Último Homem, né? Todos ali eram importantes, os que estão no front, lá na linha de frente, né, lutando, os que estão na retaguarda, os que estão fazendo as estratégias, os que estão cuidando dos feridos, né, que era o caso do rapaz que a princípio achavam que ele ia ser inútil e no fim ele foi um herói. Vou deixar ele amarradinho aqui para quem quiser ver esse texto aí, porque eu falo desse filme que é um filme muito legal mesmo, muito bacana, traz uma lição muito bonita. E justamente sobre isso, que cada um tem sua utilidade. E nós estamos agora no momento que a gente não tá, a gente veio com um propósito, né? E cada um tem ali o seu papel. Então tem aquelas pessoas que estão ali para lutar, né, diretamente aí contra o mal aqui no plano físico. Tem os que têm que manter a vibração no plano vibracional, no plano espiritual, né? Então o trabalho dele é mais na espiritualidade,
mas todos têm importância. Nenhum é mais... você fala, não, porque ele vai trabalhar na espiritualidade, ele é mais importante do que aquele que está ali, brigando ali, lutando, né, na parte 3D mesmo, para tentar, né, impedir as injustiças. Não tem um mais importante, todos são fundamentais, porque se só tem um e não tem o outro, as coisas não acontecem da forma que teriam que acontecer. Cada um está onde tem que estar. E aí a gente tem que respeitar, porque a gente vê aí, quando eu falo dos gurus, né, muito, que fica botando fórmula aí, tem que fazer isso, você não pode assistir isso, você não pode assistir aquilo, você não pode fazer não sei o quê, porque cai a vibração e porque isso prejudica o planeta, ou então porque prejudica, você não vai conseguir fazer a transição. A gente não sabe qual é o papel e qual é a missão de cada um aqui. Então não existe fórmula. A gente não sabe nem a nossa exatamente qual que é. A gente vai descobrindo através, né, da intuição, das coisas que vão surgindo na nossa vida, nos impulsionando e nos levando ao que a gente tem realmente que cumprir aqui, né? Quanto mais a gente vai se abrindo para o conhecimento e para o propósito, né, e aceitando os desafios, a gente vai acessando, né, qual é o nosso propósito aqui, qual é a nossa missão aqui. Então, desculpa aí, gente, a garganta e tá muito seco aqui. E então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu vejo muita gente assim que para de questionar e acha que e vai aceitando fórmulas, e não existem fórmulas, né? Cada um tem ali a sua forma de lidar com as situações. Outro dia até estava assistindo um vídeo do Wagner Borges, eles falando disso, né? Que tem gente que fala assim, eu não vou em tal lugar porque a energia ali é ruim. E aí minha vibração cai. Porque eu não vou... Ele falou, a pessoa vai se isolar, então para que ela encarnou? Se ela não consegue conviver aqui e enfrentar as coisas que ela tem que enfrentar. Ele falou, você entra num ônibus, é cheio de energia, então você não vai trabalhar porque você não consegue lidar com as energias ali no ambiente, nos ambientes. Ele fala, a gente tem que aprender justamente a lidar com isso e enfrentar, entendeu? Ele até ensina, né? Ele fala que quando você está num lugar que você sente aí uma energia mais negativa, mais densa, você tem que expandir a sua luz, você tem que, né, se blindar e emitir luz para aquele lugar, né, para tentar mudar aquela sintonia, né, mudar aquela energia, aquela vibração negativa. Porque muitas vezes a gente está em alguns lugares justamente para fazer esse trabalho. Muitas vezes a gente acaba sendo levado a situações ou encontrar pessoas justamente porque a gente tem ali algum trabalho ali para fazer. Quantas vezes a gente está em algum lugar e do nada surge um assunto e você começa a falar e às vezes o que você fala, né, você não tinha intenção de falar sobre esse assunto, mas aí o assunto surge, você começa a falar e aí de repente você vê que sem perceber, você ajudou uma pessoa, você melhorou o dia de uma pessoa, ela estava precisando ouvir exatamente aquilo. Quantas vezes? Isso me acontece direto, às vezes. Do nada, você está falando de alguma coisa, começa a conversar com uma pessoa, e de repente a pessoa fala, nossa, eu precisava ouvir isso, que bom, né, que eu encontrei você, que falou essas coisas, foi muito bom para mim, fez bem para mim e tal. Então, nós, hoje em dia, somos instrumentos que estamos sendo colocados nos lugares onde a gente precisa atuar. Né? Porque a gente não foi acessando todos essas informações e buscando autoconhecimento à toa. Não foi para ficar em casa sentado esperando que tudo se resolva sozinho. É porque a gente tenha algum papel aqui. Senão era mais fácil ficar, né, na distração, como muita gente aí tá, né, que não tá participando de nada, que não tá entendendo nada, que segue a vidinha ali na manada, sem perceber nada do que está acontecendo, sem participar, sem se colocar à disposição para trabalhar no que for possível, porque cada um tem ali a sua ferramenta, a sua possibilidade,
Então, tem pessoas que, por exemplo, se começa a ver muito os acontecimentos agora, tudo que está acontecendo, esse caos todo, né? Essa confusão que a gente vê aí, e aí desequilibra, fica preocupado, fica triste, entra em desespero. Aí é melhor, então, vai fazer outra coisa, vai cuidar da vibração, vai fazer uma oração, vai ouvir músicas que elevem, né, a vibração. Às vezes eu indico, tem gente que eu converso, às vezes que está preocupado, que está desesperado, aí eu falo, sai um pouquinho, para de assistir, para de acessar esse tipo de informação se está desequilibrando. Procura, vai fazer uma meditação, ou então coloca uma música de alta vibração, para ir limpando um pouco essa energia, para você centrar, aí volta, aí quando você sentir necessidade de buscar certas informações, aí estando mais equilibrado é mais tranquilo. Eu não, por mais que às vezes, lógico, a gente vê certas situações que a gente fica revoltado, que a gente fica, né, na hora, assim, com raiva, né, daquilo que fala, nossa, como é possível que não aconteça nada, que as pessoas não, né, não paguem pelo seu, que não haja justiça realmente, né? Não vingança, a gente não quer, esse é um sentimento péssimo, né, de querer que a pessoa, de querer, né, desejar o mal para ninguém. A gente não deseja o mal, a gente deseja que a justiça aconteça, né? Que cada um colha exatamente o que plantou. Quem plantou bem vai colher o bem, quem plantou a semente do mal vai colher o fruto daquilo, né? Porque é o justo. Então, mas a gente precisa trabalhar justamente esse nosso fortalecimento para a gente conseguir lidar com essas coisas, porque a cada dia vai tá se acelerando. Então, assim, vão surgir muito mais coisas, né? Muito mais situações aí que vão nos abalar de uma certa forma. Então, a gente tem que estar firme e olhar também pelo lado positivo. Porque quando eu falo ali no texto que era coisas que a gente já esperava, tudo isso que está acontecendo eram coisas que a gente realmente esperava. A gente não falava, vai chegar o tempo das revelações, as máscaras vão cair, a gente vai começar a ver quem é quem, a gente vai descobrir como que o sistema funciona, as manipulações vão vir à tona. Então, de uma certa forma, isso é algo que a gente já esperava e que a gente queria que acontecesse. Porque a faxina precisa de tirar as coisas do lugar para você poder limpar, né? Então a faxina está acontecendo, graças a Deus. Só que não é fácil, a gente está no meio aí da tempestade, né? Tem hora que dá uma desequilibrada, mas a gente tem que lembrar que é algo que seria necessário acontecer. Porque isso acontece há muitos e muitos anos, aqui no nosso país mesmo. Hoje a gente tem consciência, né, de toda esse jogo de poder, né, que na verdade sempre esteve concentrado nas mesmas mãos e que se fingia que trocava, né, que alternava. E na verdade a gente nunca teve alternância, que era sempre o controle na mão dos mesmos. Então, hoje, houve uma quebra, né, nesse ciclo, e aí despertou essa consciência no povo, né, de entender esse jogo e querer mudar. Então é por isso que as coisas estão caminhando do jeito que estão caminhando, porque já não estão aceitando mais, né, o povo não está mais aceitando essa manipulação e essas mentiras que foram contadas aí ao longo dos anos para fazer a gente acreditar, para fazer o povo acreditar que ele estava, né, de uma certa forma, no controle, que ele decidia, que a gente tinha representantes, e hoje a gente está vendo qual é a verdade. E que bom que realmente quem precisa assumir o controle está assumindo, né? Nós estamos aí vendo as pessoas se mobilizarem, as pessoas enfrentando, muita gente enfrentando, apesar
de tantos riscos, de tantas ameaças, as pessoas se mantendo firmes e fortes aí por um bem maior, para um bem de todos, e isso é admirável. Então, cada um se escutar, às vezes a gente silenciar e se escutar, o que eu acho que eu posso contribuir? E deixar a intuição falar e deixar o coração levar. E onde sente que pode auxiliar, assumir a responsabilidade e enfrentar o desafio. E enfrentar o medo, enfrentar a segurança, porque é para isso que a gente está aqui justamente nesse caminho, para evoluir junto com o nosso planeta também está passando por uma transição para algo maior e algo melhor, né? Um planeta mais justo, né? Como no kardecismo falam, né? Um planeta de regeneração. E nós estamos aqui nesse momento justamente não por acaso, porque muitas pessoas estão vivendo essa experiência porque elas precisam participar e contribuir, e elas são capazes, é por isso que elas estão aqui. Basta elas silenciarem e deixarem, ouvirem o coração, ouvirem a intuição, né, o seu eu superior, e assumir esse papel e enfrentar, porque às vezes a gente fica com medo, a gente fica inseguro, a gente acha que a gente não tem capacidade, muitas vezes porque a gente se espelha em outros que a gente acha que são melhores. E ninguém é melhor. Cada um ali tem o seu potencial diferente. Então, a gente foi por muitos séculos aí, ensinados que a gente não tinha, que a gente sempre precisa depender de algo maior que a gente. Por isso que muita gente se apega em gurus, e em receitas, em fórmulas prontas, porque a gente sempre acha que o outro é melhor, que o outro sabe mais, e deixa de escutar o nosso próprio potencial. Então, nada está fora, tudo está dentro. E cada um usando esse seu potencial interno, esse conhecimento, a gente está começando a acessar também muito desse conhecimento que estava esquecido, e todas as funções de cada um, independente de onde sejam, são complementares e importantes para a gente concluir aí essa limpeza, essa faxina tão necessária no nosso mundo, né? Então, depois da tempestade, né, vem a bonança. Então, acho que em breve a gente vai aí chegar no tão sonhado amanhecer e na tão sonhada nova era. Mas a gente tem que trabalhar para isso também, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.